Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 31 de outubro do ano 2021. Hoje é uma data muito importante para nós, o povo de Deus, porque hoje é dia da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, portanto hoje está fazendo 504 anos da Reforma. O monge agostiniano Martinho Lutero, ele colocou as 95 teses na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, e ele nos libertou do jugo de Roma. Nós não tínhamos acesso às escrituras sagradas, graças a homens usados por Deus, como Martinho Lutero, John Hus, Jerônimo Savonarola, John Wycliffe. Hoje nós temos acesso às escrituras sagradas. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela alega que ela escreveu a Bíblia, mas essa história é uma mentira que foi divulgada. A Bíblia, ela foi escrita em grego, em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo em hebraico e algumas partes do Antigo em aramaico. Mas por muitos anos a Igreja Católica prendeu as escrituras, proibiu a leitura aos leigos, transformou as escrituras em latim. Então não tinha como as pessoas entenderem as escrituras sagradas. Então uma reforma era inevitável. Então John Wycliffe, por exemplo, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão. Então hoje nós temos acesso às escrituras, acesso livre às escrituras, porque o próprio Jesus nos mandou examinar as escrituras. João 5,39. Osé 4,6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então uma reforma protestante era inevitável. Um dos motivos da reforma protestante, por exemplo, muita gente não sabe, foi a venda de indulgência. Na época, o Papa Leão V, no intuito de construir a Basílica de São Pedro, ele começou a vender pedaço de terra no céu. Ele começou a vender o direito de pecar. As pessoas compravam o direito, recebiam uma bula papal e ali elas tinham o direito de pecar. Então isso é um absurdo. Então Martinho Lutero, lendo as escrituras em Romanos, interessante, né? Lutero, ele se converteu estudando a carta de Paulo aos romanos, ou seja, a carta de Paulo aos crentes em Roma. A igreja em Roma, até o ano 312, ela não aceitava nenhum tipo de doutrina antibíblica. Mas no momento em que Constantino, o imperador, ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano, entrou todos os tipos de heresia no seio da igreja. Então uma reforma era inevitável, como hoje, né? Hoje também as igrejas que saíram da reforma, hoje também já vende indulgência. Hoje se vende sal ungido, óleo ungido, vassoura ungida, tanta coisa que eles vendem, tijolo ungido. Então eles vendem a salvação. As coisas de Deus é de graça, as coisas de Deus, elas não são vendidas, é de graça receber e de graça dai. Existem alguns padres sinceros dentro do catolicismo romano, existe, só que esses padres, eles precisam de sair desse sistema, porque o sistema está condenado nas escrituras em Apocalipse 17. Então não adianta nós aí ficarmos defendendo também esses padres, que às vezes tem uma palavra bonita, tem uma retórica bonita, sabe falar bem, né? Tem uma retórica bacana, mas estão presos no sistema. Volta e meia ainda está adorando Maria, volta e meia ainda está lá com o rosarão no pescoço, está com a imagem de escultura. Então a gente tem que saber examinar essas coisas. Existe padre sincero? Existe. Então Deus está trabalhando no coração desses padres para poder que eles saia desse sistema.
Sair desse sistema para ir para a igreja evangélica? Não, sair desse sistema para poder servir a Jesus Cristo, ser um cristão autêntico. Por quê? Porque a maior parte das igrejas evangélicas também estão precisando de uma reforma protestante. Estão precisando, porque hoje o termo hoje é evangélico. Por quê? Porque essa igreja de hoje, ela não protesta nada, ela está mucunada com o pecado, ela está abraçada com o pecado, ela está abraçada com o espírito de Jezabel dentro da igreja. E o Apocalipse diz assim: tenho porém contra ti que toleras Jezabel, uma igreja imunda, uma igreja que anda conforme o curso desse mundo, irmãs se trajando igual o mundo, se trajando igual o Egito. O Egito é um símbolo do mundo. Então, esse espírito de prostituição dentro da igreja, espírito de Jezabel. Então tem que ter uma reforma dentro das igrejas, da reforma. As igrejas que saíram da reforma em 1517 já estão precisando também de uma reforma. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, a igreja precisa de voltar-se para a igreja de Atos. Tanto faz a igreja católica apostólica romana, como a igreja que se diz evangélica, tem que se voltar para o livro de Atos dos Apóstolos, onde ali tudo era em comum, os irmãos ali, eles tinham tudo em comum, eles eram simples, não havia necessitado entre os irmãos. Hoje em dia tem pastores aí que estão nadando em cima do dinheiro e o povo passando necessidade dentro da igreja. O povo passando necessidade, passando dificuldade, irmãozinhos sendo humilhados dentro das nossas igrejas aí, e esses pastores aí andando de carrão aí, andando de avião, Caldas Novas, sabe, curtindo a vida aí, e irmãos passando necessidade. Será que Deus está nesse negócio? Também não está, não. Então nós estamos falando aqui de reforma protestante, 1517, mas hoje também já precisa de uma nova reforma. Por quê? Porque essas igrejas que saíram da reforma estão precisando de voltar-se para o livro de Atos, para a igreja original. Ali era a verdadeira igreja, ali era a igreja original. Uma igreja que as pessoas eram tratadas com equidade. O que é tratar com equidade? Equidade na Bíblia, tem muita gente que não sabe o que significa equidade. Equidade significa tratamento igual para com todos. Diante de Deus não pode haver acepção de pessoa. Quantas das vezes que você é humilhado dentro desse sistema religioso evangélico, porque você não tem dinheiro, porque você não dá um dízimo gordo, você é maltratado, você é jogado de lado, tem as panelinhas, os grupinhos dentro da igreja, e ali a pessoa que tem um dízimo melhor, as pessoas que são ricas são tratadas ali, bem tratadas, e os humildes, e os Mefibosete ali que ficam ali jogados de lado. Quantas das vezes que você tem sido tratado dentro dessas igrejas como um Mefibosete? Então é preciso uma reforma. Está todo mundo no mesmo barco. Tanto faz a igreja católica apostólica romana, como a chamada igreja evangélica, está no mesmo barco. Está no mesmo barco. Martinho Lutero, ele fez a reforma por causa das vendas de indulgência. Hoje não está diferente dentro das nossas igrejas, não. É bolo, é vender bolo dentro da igreja, vender pamonha, essa treira toda aí. Jesus chegou ali na porta do templo, com as arrogas ali, e ele chegou o chicote e disse assim: a minha casa é chamada casa de oração. Não é lugar de vender nada, não. Churrasco, vendendo churrasco na porta da igreja, aquele fumaceiro lá dentro da porta da igreja, sabe? Vendendo bolo, biscoito, faz culto lá para arrecadar dinheiro, para saquear o povo. Irmãozinho que não tem nem o que comer em casa, às vezes tira da sua boca para levar para poder sustentar essas igrejas, para construir esses prédios faraônicos aí, esses prédios granfinos aí que vai ser usado pelo anticristo na grande tribulação para ser queimado, para servir de campo de concentração do exército global. Cadê a visão missionária desta igreja? Nossos irmãos passando fome na África, no Haiti. Quantos irmãos passando fome lá nesses países? E os pastores aí só investindo em templos luxuosos. É uma concorrência, sabe? O ministério tal fez um prédio aqui, então nós não podemos ficar atrás, temos que fazer um melhor. É desse jeito que funciona, sabe? Aqui na minha cidade, Anápolis, Goiás, é desse jeito. Se o ministério fulano de tal faz uma igreja granfina, o outro ministério tem que fazer uma melhor, porque não quer ficar por baixo. Isso aí é ostentação, isso aí é querer ser o tal,
sabe? Enquanto isso, nossos irmãos passando necessidade, irmão precisando de uma cesta básica, precisando de um remédio, precisando de uma consulta médica, mas a igreja não tem dinheiro no caixa. Ela não tem dinheiro no caixa para ajudar um irmão, ela não tem dinheiro no caixa para socorrer um irmão necessitado, ela não tem dinheiro no caixa para levar uma cesta básica, mas tem dinheiro no caixa para fazer prédio chique, para fazer granfinagem, prédio de tapete de veludo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época terrível, semelhante aos dias de Lutero, a mesma coisa, a mesma coisa. Então tá todo mundo no mesmo barco aí, igreja evangélica, igreja católica, tudo na mesma embarcação. Nós precisamos de voltar ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos que fazer justiça. Nós temos que fazer justiça. Quantos irmãos que não têm o que comer e pastores aí ganhando rios de dinheiro aí, ganhando os seus 10 salários, 15 salários, 20, 30, 50 salários. Tem pastor ganhando 200 mil reais aqui nesse país. Meus irmãos, isso é um absurdo, sabe? Então nós somos ainda protestantes. Eu ainda sou protestante. Eu, pastor João Peixoto, eu ainda sou protestante. Eu protesto contra essas coisas. Doe quem doer, acha ruim quem quiser achar. Nós temos que falar a verdade. Mas hoje não existe mais. A maior parte hoje não é mais protestante. A maior parte hoje é evangélico. Satanás ele mudou esse termo para evangélico. Antigamente, os católicos nos chamavam de protestante. Lá vem um protestante. Hoje não, hoje é o evangélico. Todo mundo é evangélico. Por quê? Não protesta mais nada. A igreja não protesta mais nada. É uma igreja que está amucunada. Ela aceita tudo. Ela aceita o pecado. Ela aceita o espírito de Jezabel. Aceita mulher de tudo quanto é jeito dentro da igreja. Homem pelado dentro da igreja. Mulher pelada. É uma bagunça, meus irmãos. É uma bagunça. Sabe? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias. Mulheres pintadas igual Jezabel dentro da igreja, sabe? Os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, infelizmente. Então, estamos aqui para protestar contra a mentira. Protestante é isso. Temos que protestar contra a mentira. Da mesma forma que Lutero protestou naquela época contra o catolicismo romano, nós temos que protestar hoje contra essas igrejas evangélicas que estão vendendo indulgência, estão vendendo salvação, estão aí vendendo óleo ungido, vendendo vassoura ungido, tijolo ungido, rosa ungida, sal ungido. Meu irmão, não caia nisso não. Isso aí chama-se feitiçaria evangélica. Pesquise. Busca as informações, chama-se feitiçaria evangélica. Tem até um livro sobre isso. Tem muito crente feiticeiro aí, sabe? Cheio de mandimba aí, fazendo mandimba. Isso é mandimba. Nós temos que ficar somente com as escrituras, só lá as escrituras. Martinho Lutero defendeu isso, só lá as escrituras, somente a palavra. O que passar da palavra é anátema. Gálatas 1, versículo 8. Rosa ungida, tijolo ungido, sal ungido, vassoura ungida, isso é anátema, isso é maldição, sabe? Campanhada de explorar o povo, de roubar dinheiro do povo, isso é anátema, sabe? Campanhada de vender bolo, de vender pamonha, de vender biscoito na porta da igreja, de vender churrasco, seja anátema. Vamos ficar somente com o evangelho bíblico e cristocêntrico. Precisamos voltar urgentemente para o livro de Atos dos Apóstolos, para a igreja apostólica de Atos. E esta igreja atualmente, ela está milhões de quilômetros de distância da igreja de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.